Bom, o INPA ele é um instituto que representa a região norte, então ele trabalha em várias áreas. Dentro da segurança alimentar, a gente tem então um laboratório de alimentos e nutrição. Mas fora esse laboratório, que é o que eu faço parte do grupo de alimentos e nutrição, existem outros grupos de pesquisa que trabalham transversalmente com a segurança alimentar e nutricional, que é a agronomia, que é a tecnologia de alimentos, que é o pessoal de peixes. Então, tem várias outras equipes que às vezes até eles não sabem que trabalha com segurança alimentar e nutricional. Então, o nosso trabalho lá é mais assim, em relação a transferências de conhecimentos, né, em relação à alimentação saudável e adequada, né? Então, capacitação, essa parte de ação, tecnologias sociais, né? Quando tem a questão da Semana da Ciência e Tecnologia, para grupos grandes ou para jovens pesquisadores, jovens meninos de nível médio. Então, a gente trabalha nesse aspecto de divulgar a questão da potencialidade dos frutos. Fora isso, tem o pessoal que também trabalha na parte de tecnologia. Como utilizar esses frutos na época da entre-safra? Então, utilizar a parte tecnológica. Então, assim, vamos utilizar o quê? Farinha de pupunha, vamos utilizar a pupunha, vamos transformar em geleia, vamos transformar em leite fermentado, em vários outros produtos. Tem o pessoal também que é de peixe, que é da piscicultura, aquicultura, melhor dizendo, que eles também trabalham com populações na criação de peixes em cativeiro. Então, isso também passa para a segurança alimentar, porque ele vai dar uma sustentabilidade para né, para os ribeirinhos, ou então para as pessoas que dependem do quê? Do consumo de peixe, que é o nosso, né, é o nosso hábito, peixe, farinha e banana. E aí também existe outro que é um grupo que trabalha na parte principal, quer dizer, quando eu falo principal, não é a parte primária, que é a agronomia. Então começa tudo desde a parte de agronômica que vai por último, a parte tecnológica. E a parte de agronomia tem um grupo que trabalha justamente com essa capacitação ou melhoramento genético com pequenos agricultores. O que seria de nós, nutricionista, que eu sou nutricionista, se a gente não tivesse essa parte da produção? Então, começa lá, das hortaliças não convencionais, deles pesquisarem em relação às hortaliças que foram esquecidas, né? Verificar a cultura alimentar antiga, começar a melhorar essa parte genética e fazer a capacitação com esses pequenos agricultores para depois a gente pensar, então, numa alimentação mais adequada para uma população como um todo. Mas a gente gosta muito de trabalhar, que é o meu projeto, com crianças. Então, a gente está pensando muito alimentação infantil, mas na base, desde a creche. Então, trabalhar horta, trabalhar plantas alimentícias não convencionais. Então, com a ajuda do pessoal da agronomia, né, com essas hortaliças, e depois trabalhar com a parte de tecnologia. Então, se eu vou utilizar as cascas, se eu vou utilizar aqueles frutos, se eu vou utilizar aqueles vegetais, como é que eu posso utilizar da melhor maneira possível? Então, tem o pessoal da tecnologia que trabalha assim, olha, a gente pode fazer uma preparação X, ou a gente pode fazer uma geleia, a gente pode fazer um cereal matinal. O que se pode ser feito? Então, é praticamente assim, são vários grupos que trabalham do início até o final. E tem um grupo também que trabalha com mel de abelha sem ferrão. Então, eles porque a gente tem abelha sem ferrão no Amazonas que o mel produzido por essas abelhas ela não está dentro das normas da Anvisa. Ela é muito úmida e, por ser muito úmida, ela deteriora com mais facilidade. Então, já tem um grupo já trabalhando com isso. E teve uma etnia de Sateremaué que foram justamente pedir ajuda desse grupo do INPA para verificar o que poderia ser feito para melhorar, para que eles comercializassem e para ter retorno da renda. Então, isso é interessante. Então, a gente trabalha do início ao fim. Eu acho isso é bom, você trabalhar essa coisa, essa troca. O que é que você precisa, o que eu posso dar para você. Então, é interação agora que a pesquisa faz com a comunidade. Não importa se é microempresário, se é ribeirinho ou se são indígenas. Quem estiver, a população que estiver precisando e que a gente puder, se a gente tem a nossa tecnologia, por que a gente não passa, né? A segurança alimentar nutricional, ele é uma coisa básica. Então, assim, você
vive, você sobrevive porque você tem o quê? Você tem alimento. Se você não tem produção, e se você não tem qualidade, se você não tem adequação, você não sobrevive. Então, todo esse processo é importante. Então, a alimentação, ou a soberania, ou a segurança alimentar, ele está desde o dia que você nasce, ou antes disso. E ele continua a vida inteira, até a velhice, até a sua morte. E não é só a parte da nutrição que trabalha isso. É a parte de quem produz, é a parte de quem trabalha com a alimentação, é a parte de quem educa. Então, tem toda... a alimentação, ela passa por todos esses grupos. Então, por isso, faz parte da nossa vida, é que nem a mesma coisa que o oxigênio, a mesma coisa que a água. A água é importante, o ambiente é importante. Se não tiver todos esses atores e todos esses grupos em conjunto trabalhando, não funciona. Porque vai trabalhar a agricultura, mas não trabalha o final. O que adianta ter um agricultor trabalhando se não tem um meio que faça a parte da venda, da comercialização, das boas práticas, e outra pessoa lá no fundo que ensine que aquele alimento que a pessoa está produzindo, que o agricultor está produzindo, é para ele se alimentar, senão ele vai jogar fora. Então, existe todo um ciclo. Então, por isso que é muito importante trabalhar com toda essa parte, tanto da soberania, que é o seu direito, o seu empoderamento, que você tem esse direito dessa alimentação, só que a minha parte é muito mais a segurança, é a parte da questão de você ter uma alimentação saudável e adequada para você. Porque a gente sempre fala assim, o que quer dizer adequada para você? Depende. Para o indígena, eu já vi indígena falando assim, quem disse que eu estou morrendo de fome? Alguém já perguntou para mim se eu estou morrendo de fome? Você acha que eu estou, porque não é a sua alimentação. Mas a minha alimentação só é peixe, farinha e banana. Simples, que eu não morro de fome com isso. Então, e a mesma coisa em relação à alimentação saudável para uma pessoa que é celíaca, que não pode comer, né, certos tipos de alimentos, não pode comer glúten. Para ele, então, para mim, comer pão, comer todos esses alimentos com glúten é saudável. Para ele, é fatal. Então, por isso que eu, como sou nutricionista, então eu trabalho mais essa vertente de segurança alimentar nutricional. Alimento seguro e adequado.